lentidão e transtornos. O primeiro dia de bloqueio de vias na capital paulista foi de congestionamento em várias regiões. Policiais e fiscais de trânsito fecharam pistas de algumas avenidas, afunilando o tráfego e provocando filas. Segundo a administração municipal, a medida é direcionada à população que não trabalha com serviços essenciais. Muitas pessoas estão desrespeitando o decreto. E é em função disso que nós queremos criar essa dificuldade para a população, para que ela entenda que a cidade hoje, nesse momento, ela tem que estar livre para esses profissionais atuarem. 45 minutos no trânsito, eu trabalho em hospital. Isso é um absurdo, a gente é obrigada a sair, eu não posso ficar na minha casa, eu tenho que trabalhar. Medidas no transporte público também entraram em vigor. Eliane espera que a procura de última hora a ajude a vender as 200 máscaras que fez. É uma renda, né? Que eu pedi meu emprego. Esta foi a primeira vez que a Adalto usou para andar de ônibus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Cabe à própria empresa de transporte, seja ela pública ou privada, fiscalizar e impedir a entrada das pessoas sem máscaras. Mas hoje, no primeiro dia, teve empresa que surpreendeu. Olha só, distribuiu máscaras de graça para quem não trouxe de casa. Quem chegou sem máscara no metrô passou pela catraca, mas foi orientado pela segurança. A partir de hoje eu vou começar a usar. Nos corredores e nos vagões foi difícil encontrar alguém sem máscara. A determinação vale também para carros de aplicativos e táxis. Outra medida para combater o coronavírus será a instalação de cabines de higienização como esta em 25 estações da CPTM. A substância, borrifada por 4 segundos, é eficaz contra bactérias e vírus e age por 4 horas. Daqui a pouco, todas as notícias sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo. Olha, uma perseguição policial produziu uma verdadeira cena de faroeste em São Gonçalo, perto do Rio. As imagens são impressionantes. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui, muito tiro, hein? Ó, muito tiro aqui dessa aqui, ó lá, ó lá. Aquele carro ali já foi fuzilado. Dentro do carro branco estão 5 homens que, segundo a polícia, não obedeceram a uma ordem de parada e ainda abriram fogo. Os PMs revidaram. A narração é de um morador que gravou tudo. Tiros e mais tiros. Morreu. Com a situação aparentemente dominada, mais disparos. Tá atirando aqui pra cima, que maluco. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que no fim da operação, os 5 ocupantes do veículo estavam feridos e foram levados ao hospital, mas todos morreram. Com eles foram apreendidas 3 pistolas e 3 fuzis. A ação aconteceu na tarde deste domingo, perto da comunidade da Amendoeira, em São Gonçalo, na região metropolitana. Sobre os tiros para o alto, ainda não tivemos resposta. Violência também em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas numa festa, num condomínio. Veja nas imagens, os assassinos param o carro na esquina, entram na casa da festa, atiram e vão embora. Entre os feridos está um bebê de 10 meses que, felizmente, está fora de perigo. A polícia de São Paulo encontrou 9 veículos usados no ataque a um banco no interior do estado no fim de semana. Os criminosos levaram pânico à cidade e roubaram 50 milhões de reais. Dos bandidos, até agora, nada. O final de semana foi de muito trabalho para funcionários da Agência do Banco do Brasil no centro de Ourinhos. As marcas deixadas pelos bandidos também ficaram em vários comércios e em uma base da Polícia Militar. Na madrugada do sábado, cerca de 40 bandidos armados com fuzis e explosivos chegaram em comboio e fizeram reféns. Olha, tem gente em cima do carro. O bando fez vários disparos, assustando moradores. Nessa madrugada, 9 carros usados na ação foram localizados em um canavial a cerca de 20 quilômetros da cidade. Todos eram clonados. A polícia também encontrou explosivos nos veículos. Os carros agora vão passar por perícia. O objetivo é encontrar impressões digitais e outras pistas que possam levar à identificação ou ao paradeiro dos criminosos. No ataque, a quadrilha levou cerca de 50 milhões de reais.
O dinheiro seria usado para abastecer bancos de cerca de 200 cidades da região. O alto valor seria devido ao pagamento do auxílio emergencial do governo devido à pandemia de coronavírus. Até agora, ninguém foi preso. Também no interior de São Paulo, em São Roque, assaltantes levaram o cofre de um banco usando 2 armas que eram dos seguranças da agência. Ninguém foi preso. A polícia investiga o roubo e está atrás dos criminosos. Olha, mesmo com a quarentena em vigor, a Prefeitura de São Paulo registrou nesse fim de semana 2 bailes funks na zona leste de São Paulo. Muita gente concentrada, música, curtição. Turma, por favor, aguenta um pouquinho. Não tem sentido fazer festa na rua assim e chamar o coronavírus para dançar. Está prestes a começar a temporada de tornados nos Estados Unidos. E os últimos dias têm sido de muita apreensão na região central do país. Vejam as imagens da tempestade de granizo que atingiu o Kansas e o Missouri. Pedras de gelo maiores do que bolas de tênis. Perto dali, em Oklahoma, um caçador de tornados filmou a evolução de uma tempestade com potencial para se tornar uma tormenta. Neste outro registro, o flagrante de uma enorme descarga de raios no meio de um arco-íris. A partir de hoje, a Caixa esticou o horário de atendimento nas agências para o saque do auxílio emergencial. Mas os registros de filas longas continuam no Brasil todo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, os trabalhadores tiveram que enfrentar chuva enquanto esperavam para sacar o benefício. O mau tempo não evitou as filas quilométricas. No Rio, 7 agências não abriram hoje porque funcionários tiveram sintomas de Covid-19. As aglomerações aumentaram em outras unidades. Já em Pernambuco, uma liminar da Justiça Estadual obrigou as prefeituras a organizarem o distanciamento entre os clientes com marcas no chão. Em São Paulo, muita gente dormiu na fila para conseguir atendimento. O dia mal tinha amanhecido em São Paulo e as filas nas agências da Caixa já estavam assim, enormes. Muita gente chegou de madrugada e dormiu na calçada em busca do benefício. Hoje eu cheguei 3 horas da manhã, eu sou o 10º da fila aqui, da fila normal, fora a preferencial. Nessa agência do Capão Redondo, na Zona Sul, nem parece que a cidade está em isolamento. Idosos, crianças de colo, todos esperam juntos pela abertura das portas. A gente poderia ter um X, né, separando, menos aglomeração de pessoas e tudo, correndo muito risco, né, da população. Por causa da quantidade de beneficiários do auxílio emergencial, a Caixa começou a funcionar a partir de hoje, de 8 da manhã às 2 horas da tarde. A maioria das pessoas que estão na fila buscam o saque do auxílio emergencial. Mas também tem muita gente atrás de respostas do pedido. E eu tô aqui na fila para ver, porque o meu auxílio que eu pedi tá em análise, não sai de análise. Então eu vim aqui para ver o que é que eles fazem comigo, para ver se eu recebo esse auxílio. A partir de amanhã começa o pagamento para os nascidos em novembro e dezembro. Quem nasceu em qualquer outro mês também pode retirar a primeira parcela do benefício. O cadastro para receber o auxílio está aberto até o dia 3 de julho pelo site ou pelo aplicativo do banco. A Caixa também disponibilizou o telefone 111 para tirar dúvidas dos trabalhadores. A segunda parcela, que inicialmente estava prevista para o dia 27 de abril, segue sem uma nova data. A Caixa também anunciou hoje que mais de 12 milhões de brasileiros vão precisar refazer as inscrições porque os dados foram inconclusivos. A gente quer viver com dignidade, a gente não quer que o governo dê, a gente quer procurar e ter o nosso, entendeu? Dá medo, né? Dá medo, mas a gente vai fazer o quê? Vai recuar? Isso aí. O Brasil passou a Alemanha no saldo de mortes pela Covid-19 em números absolutos e agora ocupa, olha lá, o 7º lugar no saldo, comparando com os países mais afetados pela doença. Mas esse número não considera o tamanho da população. Proporcionalmente, o Brasil está em 39º, pouco acima da média mundial. Cientistas tentam descobrir o que leva um país a ser poupado ou arrasado pela pandemia de coronavírus. Alguns fatores já são bem conhecidos. O inimigo invisível também é novo. E por mais que a ciência esteja trabalhando sem parar, ainda sabemos muito pouco sobre o coronavírus. Entre as questões que mais intrigam os cientistas está o que leva a pandemia a arrasar alguns países e poupar outros, que às vezes são vizinhos. 4 fatores podem ajudar a explicar por que isso acontece.
Mas em todos eles há exceções. A faixa etária da população é a primeira variável levada em conta. O coronavírus é mais agressivo em idosos. No entanto, o Japão, que tem quase 1/3 da população acima de 65 anos, não está entre os países mais afetados. O segundo fator é o cultural. Em lugares como Índia e Tailândia, onde as pessoas se cumprimentam à distância, com as palmas das mãos unidas, os números são relativamente baixos. Por outro lado, países do Oriente Médio, como o Iraque, onde homens se cumprimentam com abraços, também têm sido poupados. A terceira variável é o clima. Outros tipos de coronavírus são menos contagiosos em ambientes quentes e úmidos. No entanto, um dos piores surtos de coronavírus do mundo hoje está em Manaus. O quarto elemento é a velocidade com que os governos adotaram medidas de isolamento logo no início da pandemia. Há ainda um quinto fator a ser considerado: a sorte, já que alguns países fizeram tudo errado e, mesmo assim, escaparam do pior. Ao mesmo tempo que busca uma resposta, a ciência também trabalha para produzir uma vacina e remédios para combater o coronavírus. Em reunião realizada nesta segunda-feira, líderes mundiais estipularam como meta arrecadar o equivalente a 45 bilhões de reais para patrocinar avanços científicos. Países como Alemanha e Reino Unido já começaram a fazer testes de vacinas em humanos. Apesar do ritmo de trabalho ser o mais rápido na história, especialistas estimam que a imunização só estará disponível em escala global daqui a pelo menos um ano. Os fisioterapeutas não têm sido lembrados da mesma forma que os médicos ou os enfermeiros no meio dessa pandemia, mas deveriam. Eles têm um papel fundamental na reabilitação dos pacientes. Todos os dias, a Marcela passa 6 horas dentro da UTI. É ela quem faz os ajustes no respirador mecânico, movimenta o paciente com Covid-19 e faz as manobras para ajudar a limpar o pulmão. Um tipo de fisioterapia pouco conhecido, mas essencial para evitar possíveis sequelas no futuro. Então, a nossa ideia na UTI é prevenir o quanto antes que esses pacientes tenham essas sequelas, entendeu? Que eles consigam se movimentar o mais cedo possível, que eles consigam respirar o mais cedo possível, para que eles, quando forem de alta, eles estejam funcionais, eles sejam capazes de retomar a vida deles. Dos 280 mil fisioterapeutas do país, apenas 25 mil, ou seja, 9%, são especializados hoje nas terapias cardiorrespiratórias, dentro ou fora das UTIs. Esse número é pequeno se a gente considerar que 100% dos pacientes hospitalizados pela Covid deveriam receber esse tipo de assistência durante o tratamento. Para evitar escassez de mão de obra, o Conselho Regional de Fisioterapia de São Paulo criou cartilhas e aulas virtuais para substituir provisoriamente a especialização, que em geral demora de 1 a 2 anos. Você imagine um carro sem motorista. É exatamente um ventilador sem um fisioterapeuta. De acordo com este professor, a especialidade deve continuar em alta, mesmo após a fase mais aguda da crise. Hoje, o grande problema é a terapia intensiva, é a falta de terapia intensiva. Amanhã vai ser o atendimento desse paciente no ambulatório, no hospital, para recuperar suas condições. Em vez de ficar em Brasília ou no Rio de Janeiro falando sobre o que não viu, o ministro da Saúde, Nelson Teich, foi a Manaus, onde a situação de saúde é dramática por causa do coronavírus. No estado do Amazonas, por falta de leitos, 30% das mortes aconteceram em casa. No hospital considerado referência no combate ao coronavírus, indígenas da etnia Uitotô do Alto Solimões receberam a comitiva do Ministério da Saúde com cartazes e pedidos de socorro. E como a nossa comunidade não tem ponto de referência, eles não mandaram ambulância. Depois do apelo, a promessa. Eu te garanto que a gente vai sair com soluções. Ou sai com solução ou não tem condições. 3% dos casos confirmados de Covid-19 no Amazonas são de indígenas. O ministro da Saúde, Nelson Teich, visitou as principais unidades de saúde da capital nesta segunda-feira. O hospital de campanha, que teve a estrutura alugada pelo Estado por mais de 2 milhões de reais, deveria estar funcionando com 400 leitos, mas até agora opera com menos de 25% do prometido. O que a gente vê aqui é um lugar com um potencial de utilização para o tratamento muito grande. E antes da gente pensar no hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. O programa do governo federal Brasil Conta Comigo prevê a contratação de médicos de 14 especialidades, que devem começar a trabalhar ainda nesta segunda-feira. Manaus será a primeira cidade do estado a receber as equipes. O Amazonas vive uma situação de colapso, com quase 90% dos leitos de UTI já ocupados. Do total de mortes no estado, cerca de 30% ocorrem em casa.
Um cemitério de Manaus foi destaque na capa do jornal New York Times de hoje, com a imagem de uma nova área aberta só para receber vítimas da Covid-19. Uma universidade do Paraná está empenhada em projetos para ajudar a proteger profissionais de saúde do coronavírus. Para ajudar no combate ao inimigo invisível, esses professores estão desenvolvendo soluções que também não se podem ver: o ozônio e a radiação UV. Uma das ideias é este traje inflável com ozônio, em que o profissional de saúde vai entrar para fazer um processo de desinfecção. Ele praticamente desnatura o vírus, eliminando ou deixando ele inútil, ou inutilizado para isso. O objetivo é que a capa seja utilizada por trabalhadores na chegada e na saída de ambientes hospitalares. Já o outro projeto é esta câmara de desinfecção das máscaras do tipo N95. No interior da caixa, feita de MDF, lâmpadas germicidas desinfectam até 8 máscaras de uma vez. Ele vai acabar quebrando duplas ligações, principalmente são os tipos de ligações que eles se formam entre os elementos químicos, e ao fazer isso ele faz um ataque que desestrutura a parte genética do vírus. Os projetos estão em fase de testes e devem ser concluídos em 2 semanas. Hospitais, clínicas e secretarias de saúde do Paraná, Santa Catarina e São Paulo serão os primeiros a receber os equipamentos. Agora o esporte parece que vem mais